Olá, boa tarde. Segunda-feira, dia 20 de maio, NT Sul começando para te deixar bem informado sobre tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A forte chuva das últimas semanas provocou estragos em 463 dos 497 municípios do estado e tirou a vida de 157 pessoas. Em Porto Alegre, o Guaíba atingiu o maior nível da história, 5 metros e 35 centímetros. Mais de 2 milhões de gaúchos foram afetados. 657.821 pessoas continuam fora de casa. O bairro Serraria, no extremo sul da capital, está cercado pela água do Guaíba e com somente uma rua para entrar e sair. Lá, a solidariedade dos moradores tem feito a diferença. Enquanto eu tiver saúde, Deus me der saúde, eu vou ajudar a população. Eu moro 57 anos aqui dentro, conheço todo mundo. Então não me sofro ficar só assistindo assim, o pessoal sofrendo, entendeu? Enquanto eu tiver saúde, eu vou ajudar. O Rio Grande do Sul registrou a primeira morte por leptospirose depois das enchentes. A vítima, Eldo Gross, de 67 anos, era morador de Travesseiro, município do Vale do Taquari, e foi sepultado neste final de semana. 1.460 doses de vacina foram aplicadas no sábado, dia D de mobilização contra a influenza em Cachoeira do Sul. A ação ocorreu em 9 postos de saúde. Em Cachoeira, a água do rio Jacuí está baixando e junto se apresenta um cenário de destruição em boa parte das casas do balneário São Lourenço. Teve casa que foi arrastada por metros pela água, coberturas danificadas, paredes caídas, piscina arrancada e muitos entulhos dentro dessas casas. E na entrevista do dia, o Bernardo Miller conversa com o professor da PUC, Jaime Gomes, sobre os estudos para a eventual construção de um canal para escoar a água e evitar enchentes entre a Lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico. Pais, professores e direção da escola Geni foram à Prefeitura de Cachoeira protestar por conta da suspensão do transporte. O NT Sul desta segunda-feira está no ar. E a gente começa esta edição, esta nova semana, trazendo um panorama geral, uma contextualização sobre os números da enchente aqui no Rio Grande do Sul. As chuvas, aliás, os níveis dos rios estão baixando, mas ainda assim muitos locais estão alagados. A gente vai ver então os detalhes agora aqui na tela. Como eu já mencionei aqui na abertura, então nós temos neste momento 157 mortes e 88 desaparecidos aqui no Rio Grande do Sul. 76.188 pessoas em abrigos. É praticamente um município do tamanho de Cachoeira do Sul em população, né? Cachoeira tem um pouco mais do que isso. Completamente sem casas, né? Abrigados nesse momento em diferentes locais aqui no nosso estado, né? Em ginásios, em escolas, em quadras esportivas. 581.633 estão desalojadas, que são aquelas que estão em casas de familiares, de amigos, de parentes, né? Enquanto não conseguem retornar às suas casas. 463 municípios afetados, mais quase 2 milhões e meio, né, de pessoas afetadas, 82.666 resgatadas e mais de 12 mil animais também resgatados até este momento. Na próxima tela, nós vamos dar uma olhadinha no nível dos rios, começando aqui pelo rio Jacuí, rio que passa por Cachoeira do Sul, que provocou esse grande alagamento que a gente tem nessa imagem de fundo aqui, inclusive, que nesse momento está em 22 metros, considerando que o nível normal do rio Jacuí é de 18 metros na ponte barragem do Fandango, né? Então ainda está bem acima do seu nível normal, mas está em tendência de queda, está baixando aos pouquinhos, né? O Lago Guaíba está em 4,32 em Porto Alegre, considerando que a cota de transbordamento do Guaíba é de 3 metros, então ainda está aí 1,5 metro, pelo menos, quase 1,5 metro, né? 1,32 m acima da cota de extravasamento, de transbordamento na capital. Rio dos Sinos em 5,39 em São Leopoldo, Rio Gravataí em 5,44, Rio Caí em 2,85, todos eles então estão aí baixando neste momento. Bom, vamos voltar a falar de Porto Alegre, abrir com reportagem falando um pouquinho mais da capital. A Vila dos Sargentos é uma comunidade no bairro Serraria, no extremo sul da capital gaúcha,
que está a capital cercada, né, pela água do Guaíba e com somente uma rua para entrar e sair. Esse caminho alagou, deixando os moradores necessitando de ajuda para se deslocar e para conseguir alimentos. Em 50 anos morando na Vila dos Sargentos, seu João nunca imaginou que precisaria da ajuda do Exército para ir ao mercado ou buscar medicamentos. E a gente precisa sair, eu tenho que ir na farmácia pegar remédio também, então a solução que nós temos é essa aí. As únicas formas de acessar a localidade é por barco ou caminhão. E é assim que a gente vai para lá agora, junto com o Exército. Chegando na vila, a fila é grande para subir no caminhão. O seu Luiz, pescador, também auxilia no transporte dos moradores. Cerca de 4.500 pessoas foram afetadas com o alagamento das ruas e estão sem luz há 2 semanas. Parte do lixo é retirada de barco por voluntários. Mesmo assim, há acúmulo nas calçadas. Com a dificuldade de ir e vir, a população está dependendo de doações para se manter. Nessa região há umas 700 casas e está tudo alagado. É aqui que fica o mercado do Cristiano. Cristiano, qual a extensão dos estragos para vocês? A gente perdeu mercadoria, perdeu um pouco de maquinário, como eu te falei, a gente limpou tudo, no outro dia encheu da água de novo. E assim vai indo. O que deu para doar a gente doou, um pouco a gente estragou, não teve o que fazer, molhou, um pouco de maquinário. E vamos indo, né? Não tem o que fazer. Agora a esperança é que baixe, né? Volte ao normal. Mas mais para cá tem gente que perdeu muito mais coisa, né? A gente quase não perdeu. Vamos botar de 100%, o que perderam foram 60% das suas casas, daqui dentro da nossa comunidade. O único núcleo que ficou foi essa parte mais de cima aqui, que ficou as restantes das famílias aqui embaixo, como vocês viram ali, do outro lado lá embaixo, então perderam tudo. E o que tinha ainda quando foi domingo para segunda, o vento mudou e estava vento sul, estava empurrando tudinho, então as ondas batiam nas casas e estavam comendo as casas como uma casa de papel. Então, agora é o momento que vai baixar a água, se Deus quiser. Queria que depois a gente só vai correr atrás para reconstruir tudo isso que foi perdido. Nós estamos em um dos barcos do seu Luiz, pois só assim para chegar nas áreas mais alagadas da comunidade. Nessa região, muitas casas não resistiram à ação do vento e da água e desabaram. O seu Luiz nos leva até onde morava. Restaram apenas uma tábua de madeira e um barco ao fundo. Os barcos, aliás, têm servido de muitas formas, para a entrega de medicamentos ou para segurar a escada por onde o Jonas sai de casa. Como vocês estão fazendo aí? Eu vou de barco até lá na ponta, para a esposa trabalhar e a gente trabalhar. E aí para o barco aqui, amarro e subo pelo telhado. Tem barco que também virou casa temporária. Estamos morando no barco. Nós 4 aqui, e os nossos cachorros, nossos gatos, né? Mas a situação tá crítica mesmo, né, moça? E a casa de vocês? A nossa casa caiu as paredes. Nossa, a dele caiu todinha. A dos vizinhos lá, que estão lá perto, tudo caíram. Sabe, tá uma destruição. A expectativa de todos é que o tempo firme ajude a água a baixar logo. E a gente se despede agradecendo ao Cláudio e ao seu Luiz. Mesmo sofrendo as consequências dessa cheia, eles começam todos os dias às 5 da manhã o transporte de doações e de passageiros. Enquanto eu tiver saúde, Deus me der saúde, eu vou ajudar a população. Eu moro 57 anos aqui dentro, conheço todo mundo. Então não me sofro ficar só assistindo assim, o pessoal sofrendo, entendeu? Enquanto eu tiver saúde, eu vou ajudar. É isso aí, emocionante, né? A gente vê a determinação, a garra dessas pessoas que também perderam as suas casas, as suas posses, as suas roupas, né? Aquilo que construíram com tanto sacrifício e ainda assim estão oferecendo tudo aquilo que tem. Se é um barco, né? Fazendo transporte de pessoas, levando alimentos e é com essa força que o Estado vai se reconstruir, né? Se Deus quiser. A água do rio Jacuí está baixando e junto se apresenta um cenário de destruição em boa parte das casas do balneário São Lourenço. O local é um dos mais frequentados pela comunidade cachoeirense no verão e também é seguidamente castigado pelas enchentes. Dessa vez a água cobriu boa parte das casas, dos sobrados, deixando um grande prejuízo para quem tem no lugar uma possibilidade de descanso e de lazer.
A enchente aqui em Cachoeira do Sul afetou diversos locais aqui no município, tanto na zona urbana como na zona rural. E um desses locais, um dos mais afetados pelas enchentes ainda de 2023, foi o balneário São Lourenço. Essa é a estrada principal que faz a ligação até as residências. A água passou por cima da pista, danificando e deixando a estrada nessas condições. A partir de agora, moradores se mobilizam para tentar reconstruir as casas que foram bastante danificadas por conta do volume de água que ficou por dias aqui no balneário. Essas imagens foram gravadas no final de semana. O rio estava com aproximadamente 23 metros e era possível navegar pelas lavouras e ruas do balneário. O cenário era desolador. Boa parte das casas e sobrados tiveram algum dano na estrutura. Teve casa que foi arrastada por metros pela água, coberturas danificadas, paredes caídas, piscina arrancada e muitos entulhos dentro dessas casas. Boa parte dos moradores subiram os imóveis para o segundo piso. Mesmo assim, o volume de chuva foi tão grande que o andar de cima também foi atingido. O resumo é mais ou menos esse. A água suja e bagunça tudo que foi colocado no andar superior. Esse vídeo foi gravado quando a água estava alta. Os tradicionais bares perto da balsa foram cobertos e boa parte das casas ficaram embaixo d'água. Casas da Ferreira depois da curva também estiveram submersas. Aos poucos as pessoas vão retornando e limpando o que sobrou. Mais um capítulo triste dessa enchente histórica que trouxe inúmeros prejuízos para a população gaúcha. Barro que não termina mais, né? E a balsa do São Lourenço voltou a operar hoje de manhã. A travessia está liberada em função das águas do Rio Jacuí terem recuado. O funcionamento é no horário comercial, das 8 da manhã até às 6 horas da tarde. Mas, atenção, como vocês viram aí na reportagem, a estrada está bastante precária e o condutor precisa ter cuidado para conseguir chegar até o local. Com a balsa operando, está refeita a ligação principal com o distrito do Barro Vermelho. A Secretaria de Meio Ambiente inicia na tarde de hoje o recolhimento dos entulhos que estão na rua Conde de Porto Alegre, aqui em Cachoeira do Sul. Os móveis e utensílios que foram retirados das casas atingidas pela enchente ocupam parte da calçada na rua Conde de Porto Alegre, aqui no município. Esta tende a ser uma cena que vai se repetir ao longo dos próximos dias, tendo em vista que uma parte das áreas alagadas, ou em uma parte, a água já baixou, permitindo que as famílias retornem às casas para fazer a limpeza e também o descarte daquilo que foi perdido na inundação. Ontem, a concessionária Rota de Santa Maria iniciou os trabalhos de recuperação e liberação de mais um trecho da rodovia RSC 287 na cidade de Santa Maria. Dessa vez, as ações foram concentradas no quilômetro 226. No local, a ponte sobre o Arroio Grande, no distrito de Palma, foi levada pela água no último dia 30 de abril. Com a queda da estrutura, a rodovia, que é a principal ligação da região com a capital, está totalmente bloqueada e ainda sem previsão de tráfego. Até que a estrada seja completamente restabelecida, não vai ter cobrança de pedágio nesta rodovia. E a concessionária Rota de Santa Maria também está realizando obras de recuperação em mais um trecho da rodovia RSC 287. Na manhã de hoje, as equipes estão trabalhando na ponte sobre o Rio Pardo, no quilômetro 137, em Candelária. O Rio Grande do Sul registrou a primeira morte por leptospirose depois das enchentes. A vítima, Eldo Gross, de 67 anos, era morador de Travesseiro, município do Vale do Taquari, e foi sepultado neste final de semana. O Ministério da Saúde tem alertado para o alto risco de contaminação pela doença, que é transmitida principalmente quando a água contaminada pela urina do rato entra em contato com a pele. É uma doença típica das enchentes. E não é apenas a leptospirose que está no radar das autoridades em saúde, o tétano também é uma preocupação. Pela mesma forma de contaminação,
água de enchentes em contato com ferimentos na pele. Com o retorno das famílias às suas casas, especialmente no processo de limpeza e remoção de móveis, equipamentos e utensílios após a água baixar, além da leptospirose, existe o risco de desenvolver o tétano, outra doença que vem sendo alvo de alerta pelas autoridades em saúde. Uma doença grave, que pode levar à morte. As pessoas, quando elas vão voltar para os ambientes, né, para suas casas ou seus locais de trabalho e vão reconstruir, então é um momento que pode, né, ao movimentar entulhos, que pode se ferir. A doença do tétano, ela é muito importante porque algumas pessoas, elas desenvolvem a forma grave e precisam de cuidados intensivos, né, cuidados hospitalares, muitas vezes na UTI. Inclusive, no nosso município, nós já tivemos óbitos por tétano acidental. Este tétano no se ferir com um objeto pérfuro cortante, né, com pregos, né, mas ele fica no chão, ele fica nas superfícies de ferro, lâminas, vidros, então qualquer tipo de ferimento pode ser uma porta de entrada para essa bactéria e o tétano acidental ele pode ser muito grave. O contato com a água da enchente é um meio de contaminação pela doença. O tétano é contraído através do contato da pele com o ferimento e a água da enchente. A exposição prolongada aumenta esse risco. Daí, a necessidade do uso de proteção, como luvas e botas de borracha ou sacos de lixo reforçados, na falta desses dois equipamentos. A orientação é sempre usar 2 sacos de lixo. A outra forma e a mais eficaz de se proteger do tétano é a vacina. A principal arma é a vacinação. Então, nós temos disponível em toda a rede, todas as salas de vacina, a vacina do tétano. As crianças nascem e já fazem a pentavalente, que são as primeiras doses importantes contra o tétano, e os adultos ele tem um reforço de 10 em 10 anos. Se existe algum ferimento ou algum procedimento maior cirúrgico, essa dose tem que ser antecipada para 5 anos após a primeira dose. E em meio a tantas histórias tristes e de superação, algumas iniciativas se direcionam a atender famílias inteiras em um único lugar. Em Porto Alegre tem 5 abrigos especializados no atendimento das famílias com crianças e adultos atípicos. Acolhimento. É isso que essas famílias precisam. Não apenas um lugar para dormir, mas atenção, cuidado, segurança. Este é um dos abrigos específicos para crianças atípicas e suas mães, pensado para dar maior tranquilidade nesse difícil momento de estar fora de casa. As crianças autistas, elas tendem a ter crises, adultos também autistas tendem a ter crises quando deslocados em momentos inesperados, trocas de ambiente. Então a gente precisa ter um lugar mais tranquilo, muito barulho, muita movimentação. Tendem a gerar crises nessas crianças e nesses adultos autistas. E a gente precisa ter um lugar mais controlado, com profissionais qualificados para atender essas pessoas. Aqui elas também recebem os medicamentos que necessitam e tem espaço lúdico para brincar. O Instituto Colo de Mãe abriu um lugar desse tipo na zona norte da capital e está prestes a inaugurar outro. Com direcionamento muito para famílias com crianças atípicas, a preferência são famílias com crianças atípicas, em função das restrições e do direcionamento e do compromisso que a gente firmou ali com a Secretaria de Desenvolvimento Social, em específico a Diretoria de Inclusão, né? Esse foi o direcionamento que eles não foram dados para cuidar desse nicho específico de famílias com crianças atípicas e está recebendo e tratando, endereçando casos excepcionais a essa regra, pode estar nos encaminhando também, que a gente vai fazer um encaixe em algum outro abrigo que também esteja apto para recebê-los, né? Em Porto Alegre, há 5 abrigos específicos para pessoas atípicas. Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Cachoeirinha também oferecem locais para receber essas famílias. Vamos falar agora sobre as doações aqui no município de Cachoeira do Sul. As doações que chegam ao município estão centralizadas num centro de distribuição montado no pavilhão do Parque da Fenarroz.
Todo o controle sobre o que chega ou o que sai está sob responsabilidade do titular da Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer, Pedro Lopes. Embora um braço do trabalho da assistência social, a distribuição dos donativos ficou com o Esporte e Lazer, por não haver nesse momento qualquer atividade esportiva. O pavilhão da FenaRosa é o centro de distribuição das doações que chegam à Cachoeira do Sul. A coordenação e controle do que chega e o que sai para atendimento das famílias atingidas fica sob responsabilidade do titular do Turismo, Esporte e Lazer, Pedro Lopes. Ele explica a divisão de responsabilidades no governo. O centro de distribuição veio para cá para um controle melhor, né? Isso nós temos que prestar conta ao Ministério Público, tudo aquilo que sai daqui é controlado, para onde vai, se as famílias, os locais, nas áreas que estão sendo distribuídas, estão sendo bem atendidas. Há uma solidariedade muito grande das pessoas estarem aqui participando desse momento em Cachoeira, principalmente, né, que é a nossa região. Nós nos preocupamos com Cachoeira, com a região, com o nosso município. As pessoas estão sendo solidárias no atender, né, os pontos de distribuição estão sendo bem controlados, também por parte das escolas, da comunidade, de toda a sociedade reunida em prol de se fazer o mais rápido possível a transferência de alimentos, de roupa, de água, que está dentro da normalidade do que a cidade, que essas pessoas vêm requerendo e pedindo no momento. Primeiro, em função do ginásio, né? Do Deluizão, foi cedido, a secretaria está ali também, é a nossa casa de esportes, ela foi cedida, nós suspendemos todas as atividades esportivas no estádio e no ginásio, e mesmo porque eu faço parte do secretariado, nós dividimos essas tarefas e dividindo essas tarefas, cada um tem a sua responsabilidade. E esse local que nós temos aqui na FenaRosa, ele é muito próprio, os caminhões descarregam com facilidade, o acesso é fácil, a distribuição também é fácil. E pelo fato de nós estarmos aqui, por parte da secretaria, da nossa secretaria, acompanhando essa descarga, a nossa responsabilidade é de acompanhar tudo e de prestar conta ao Ministério Público, é o que nós normalmente fizemos através desses relatórios. Já apresentamos o primeiro, a Defesa Civil nos acompanha aqui, é o Ministério Público, eles estiveram aqui, tanto aqui como lá no ginásio, e o que se faz aqui é distribuir o que recebemos e confirmar depois no relatório para onde está sendo entregue, até, não digo fiscalizar, mas acompanhar de maneira que todas as pessoas sintam o mesmo princípio, a mesma ideia e a mesma responsabilidade daqui até o final. Na FenaRosa ficam armazenadas todas as doações que chegam em carretas e altos volumes em donativos. Ali, uma equipe faz a organização dos itens. A distribuição não é feita para pessoas físicas. Novas doações devem chegar à cidade em seguida, projeta o secretário. O que faz isso são os pontos que estão credenciados hoje. A Escola do Jacuí, aqui a nossa catedral, lá na São José, né? Essas pessoas que são solidárias no sentido de chegar às famílias necessitadas daquilo que eles precisam para esse momento emergencial. De contribuição do Estado de São Paulo, com o jovem, né? Essa é uma que deve chegar de hoje para amanhã, atrasou um pouco porque nós pedimos também que venha material escolar, que está necessitando a nossa Secretaria de Educação, e também uma outra que já veio, deve estar chegando direto na contribuição no PIX, que foi um recurso por parte de Minas Gerais, do pessoal do Atlético Mineiro, com aquele evento que eles fizeram lá no estádio, e uma parte disso a sua diretoria destinou também no Noxo Pix aqui para a região. É isso, né? Responsabilidade, a gente precisa de coordenação eficiente e agilidade, acima de tudo, para que quem está precisando receba o alimento agora, hoje, né? Porque quem tem fome tem pressa, quem tem frio tem pressa, a gente tem mais uma semana, infelizmente, com previsão de chuva, então essa coordenação é muito importante. E nesse momento a gente ainda está tendo, assim, um trabalho forte do voluntariado, tomara que esse trabalho seja mantido, né? Que todos se mantenham firmes nessa tarefa tão importante, mas daqui a pouco só vai restar o poder público, né? Para atender pessoas que vão ficar por semanas e olha lá, se não meses, né? Nesses abrigos. Então essa coordenação ela é muito necessária para que as pessoas recebam essa ajuda e recebam da maneira como merecem, né? Com carinho, com toda a atenção.
Vamos ver recados aqui da nossa audiência? Nosso WhatsApp está à sua disposição para você sugerir uma reportagem, relatar uma informação, comentar também algo que nós estamos exibindo aqui. É sempre bom ter você participando, trazendo o seu ponto de vista. Então, tá na tela o número 51997697129. Nas nossas lives você também pode comentar à vontade, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos para a tela? O Molisson Machado, hoje, no dia do técnico em enfermagem, quero parabenizar todos os colegas de profissão e relembrar uma reportagem que a Thelma fez comigo em 2021 sobre a Semana da Enfermagem. Obrigado, Molisson, pela participação. Um abraço para ti, para todos os técnicos em enfermagem, né? Ali a gente vê nessa entrevista ainda a Thelma e o Molisson de máscaras, porque naquele momento a gente ainda estava no período da pandemia, período que passou, felizmente, né? Assim como mais essa crise que nós estamos vivenciando, se Deus quiser, vai passar. Obrigado, Molisson, pela participação. Um abraço para ti e para todos os técnicos em enfermagem. Ângela, mais uma vez o bosque está abandonado. Isso se arrasta há mais de ano, causando prejuízo aos produtores por não conseguir escoar a produção, que já foi bastante castigada com as chuvas. O interior de Cachoeira está afundando, diz a Ângela. E mostra aí na imagem, né, o caminhão sendo puxado por um trator tracionado ali, né? Porque é barro que não termina mais. A gente vem recebendo aí muitas e muitas mensagens, a população clamando por ajuda nesse sentido, né? Porque precisa escoar a produção, receber insumos também, trafegar de alguma maneira para vir até a cidade, e as estradas estão desse jeito como a gente está vendo aí. Obrigado, Ângela, pela participação. Quem mais? Temos mais recados aqui. O Douglas Schunemann está participando com a gente. Ponte do Arroio do Barriga, reconstruída pela comunidade. Se não fossem os moradores e a ajuda de algumas empresas, não teria sido consertado. Cadê o secretário? Diz aqui o Douglas. Obrigado, Douglas, pela participação. Bom que deu certo aí, né? E as pessoas estão se virando como podem, como o Douglas mencionou aqui, né? Ajuda da comunidade, empresas que ajudam para fazer aí essa recuperação mais emergencial. Quem mais? Temos mais um recadinho ainda. A Mari está participando. Sábado foi dia de receber essa ajuda muito bem-vinda pela Emater e Defesa Civil. A comunidade do Barro Vermelho ficou por 11 dias sem acesso à cidade e sem energia elétrica, relata aqui a Mari. Obrigado, Mari, pela participação. Daqui a pouquinho, mais recados da audiência. Você de casa pode seguir comentando, contando a sua informação. Nosso WhatsApp está aberto justamente para você se pronunciar, tá bem? A seguir, 1.460 doses de vacina foram aplicadas no sábado, dia D de mobilização contra a influenza em Cachoeira do Sul. A ação ocorreu em 9 postos de saúde. Na entrevista do dia, Bernardo Miller conversa com o professor da PUC do Rio Grande do Sul, Jaime Gomes, sobre estudos para a eventual construção de um canal para escoar a água e evitar enchentes entre a Lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico. Pais, professores e direção da Escola Geni foram à Prefeitura de Cachoeira protestar por conta da suspensão do transporte. E depois dos comerciais tem a previsão do tempo, falando da volta da chuva em todo o Rio Grande do Sul. Nós já voltamos, continue com a gente aqui na Novo Tempo. Meio-dia e 30, obrigado a você que está com a gente, começo de semana, hora de almoço, obrigado pela companhia e espaço sempre aberto também para a sua participação, para o seu recado aqui no Telejornal. Bom, nós vamos falar agora sobre o tempo e começamos com imagens aqui do centro da cidade de Cachoeira do Sul, nossa câmera ao vivo. Temos esta segunda-feira que já teve de manhã bem cedinho, aquela garoa bem fininha, depois o sol apareceu e do meio da manhã para cá, uma cobertura um pouco maior de nuvens. Vamos saber como o tempo se comporta ao longo da semana? A previsão é de chuva. Vamos ver os detalhes. Segunda-feira em Cachoeira do Sul já teve uma névoa logo cedo, predomínio de nuvens e sol. E o dia deve seguir assim. A temperatura mínima ficou em 9 graus e a máxima não deve passar dos 17. Terça-feira, a chuva deve voltar, embora com possibilidade de aberturas de sol. Mínima 8 graus e máxima 19. Quarta-feira a temperatura sobe e chove bastante. Temperatura mínima 16 graus e máxima 26. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul.
A semana começa com o sol entre nuvens no estado gaúcho. A área de baixa pressão atmosférica se afasta e ar mais seco avança para o estado. Com isso, o tempo apresenta melhoria em diversas regiões, mas na metade leste vai ter ainda momentos de maior nebulosidade, com garoa e chuva leve em alguns pontos. Deve ter a chegada de uma nova massa de ar frio, mas o que mais preocupa é o vento, que vai ditar o comportamento das águas tanto do Guaíba como da Lagoa dos Patos, com a elevação dos níveis. E nesse mapa, a gente vê a previsão de chuva ao longo da semana. Quase todas as regiões gaúchas vão ter chuva nos próximos dias, especialmente a partir de terça. A dúvida ainda é sobre o volume. Algumas áreas podem ter chuvas expressivas. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 18 graus, também 18 em Uruguaiana, na fronteira oeste. Na região norte, em Passo Fundo, 17, também 17 em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 19 graus. E em Pelotas e Rio Grande, região sul, máxima de 16 graus. Foram aplicadas 1.265 doses de vacina contra a influenza no dia D de vacinação em Cachoeira do Sul, que aconteceu no sábado. Outras 195 doses foram aplicadas em pessoas que procuraram as salas de vacina para colocar o calendário vacinal em dia. Apenas a vacinação contra a Covid-19 não foi ofertada neste dia pela falta de doses na cidade. A campanha de vacinação contra a gripe iniciou no dia 25 de março e deve seguir até 31 de maio. A vacina segue disponível nas unidades de saúde do município. Nós vamos conferir aqui na nossa tela o horário de atendimento e também os postos que têm a vacinação. Então, os locais são os seguintes: EAP Central, EAP Centro Social Urbano, EAP Marina, ESF Quinta da Boa Vista, ESF Carvalho, Noêmia, Barcelos, Tupinambá e também Ponche Verde. Qual que é o horário de funcionamento destes postos conforme a Secretaria Municipal de Saúde? Das 7h15 da manhã até as 11h45 e à tarde das 13h até as 15h30, ou seja, da 1 da tarde até as 13h30, e esse horário, é de segunda a sexta-feira. Bom, nós vamos agora para mais um bloco de interatividade sobre este tema, inclusive da vacinação. Aqui no Facebook, a Crislaine está perguntando o seguinte: o dia de vacinação vai vir para o interior, Vila Vargas, ou não? Crislaine, não temos essa informação neste momento. Então, o que a gente tem nesse primeiro momento aqui é a informação sobre os postos. Mas já vamos deixar aqui registrada essa dúvida para que a gente busque junto à Secretaria Municipal da Saúde a informação, tá bem? Vilmar Rezena está também questionando aqui o seguinte: gostaria de saber, se possível, essas últimas carretas que vieram com doações é somente para atingidos pelas cheias ou também para quem não foi atingido, mas também necessita? Vilmar, o que a gente tem de informação até este momento é que essa alimentação está sendo destinada para quem fez o cadastro, como atingido pela enchente, independentemente de estar num abrigo ou não. Tem muita gente que também está na casa de familiares, de amigos, Então tem esse cadastro para que essas famílias também recebam, tá bem? Eu não tenho informação detalhada se para outras pessoas, em alguma outra situação, se esses alimentos também estão sendo doados, mas também deixamos aqui o questionamento para a gente verificar, tá bom? Vamos ver recados também do nosso WhatsApp, 51997697129. Vamos aqui para a tela. A Juliana Martins está mencionando aqui o seguinte: assim ficou a minha casa após a enchente. Agora é recomeçar do zero. Olha só aí a situação, A água entra, arrebenta tudo, Vai deixando tudo revirado. Limpar não é fácil, Dá um trabalho danado, tirar as coisas. Além de todo o cansaço psicológico aí, Juliana? Muita força. Receba aí o nosso incentivo e a gente torce que tudo isso se resolva logo, Quem mais? A Elisiane também está participando aqui. Estrada dos Pinheiros, no Rincão das Guajuviras. Nosso interior precisa de ajuda. É mais uma das mensagens que chegam para a gente aqui demonstrando todo o barro que existe nesse momento no interior e a dificuldade para trafegar. Elisiane, obrigado pela participação. Um abraço para vocês aí. Daqui a pouquinho tem mais recados.
A Universidade Federal de Santa Maria, campus de Cachoeira do Sul, que havia suspendido as aulas por 2 semanas devido às enchentes do Rio Grande do Sul, retorna hoje às suas atividades. Em nota oficial, a reitoria da UFSM informou que vai haver flexibilização para os alunos e professores diretamente afetados, assim como para aqueles que estão trabalhando como voluntários. A UFSM destaca que está ciente das condições e que vai respeitar os desafios enfrentados pela comunidade escolar que reside em áreas vulneráveis ou em cidades em que o acesso rodoviário ainda está inviabilizado. O detalhamento dessas informações pode ser acessado no site da universidade, que já está aparecendo aí na tela. Até o final dessa semana serão publicadas instruções normativas específicas para estudantes e servidores que se encontram impossibilitados de retornar às atividades presenciais. Na última quinta-feira, a Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul propôs reunião com pais, professores e também com a direção da Escola Municipal Geni Figueiredo Vieira da Cunha, da Forqueta, para anunciar o corte do transporte escolar para os alunos. A atualização do plano diretor em 2022 mudou a classificação da escola de rural para urbana. Com isso, o município fica proibido de seguir oferecendo transporte. O anúncio da SMED causou inconformidade e sexta-feira teve protesto na prefeitura. Sexta-feira à tarde, pais de alunos, direção e professores da Escola Municipal Geni Figueiredo Vieira da Cunha, da localidade da Forqueta, se mobilizaram e foram até o gabinete da prefeita Ângela Chu em busca de solução para a suspensão do transporte escolar para os alunos da escola. O movimento começou ainda na quinta, quando eles participaram de reunião com a secretária de Educação, Solange Lousada, que fez a comunicação embasada na legislação vigente, que proíbe ao município transportar ou dar carona a alunos residentes e de escolas do meio urbano. Dos cerca de 120 alunos desta escola, somente 10 que moram no campo e têm garantia do transporte. Desde 2022, com a atualização do plano diretor, a escola deixou de ser rural, o que também gera protesto dos pais que moram na região e são produtores. Transformar a escola num perímetro urbano. A escola é urbana, ok, a prefeita falou. O que vai ser dos produtores rural que tem bloco que mora na frente? Vocês vão lá? Vocês vão trancar dele criar uma galinha, um porco? Aquilo lá é meio rural, gente, o que é isso? O vereador Kader Salles se manifestou reiterando e explicando a necessidade do município seguir a legislação sob pena de ser responsabilizado posteriormente. Mas ele também se comprometeu em propor mudanças na lei. O procurador jurídico do município, Hélio Garcia, complementou com proposta de uma medida emergencial e mais rápida envolvendo o Ministério Público. Também vou sugerir, vou conversar com o Hélio, aqui com o procurador, que a gente analise isso na ótica de que a Constituição Federal ela também garante aos alunos o acesso à escola mais próxima da sua residência. Então, assim, se eventualmente, a gente pode até pensar numa alteração legislativa, se eventualmente tem alunos que residem na zona urbana, que eram estudantes da escola Geni, que era considerada uma escola rural, mas era mais próxima da residência deles, nós poderíamos pensar numa alteração legislativa para colocar uma excepcionalidade. Porque também não tem lógica tirar um aluno de uma escola próxima, que ele já está matriculado, e jogar para uma outra escola no curso do ano, né, letivo. A gente pode ir, que eu acho que esse é o melhor, até a gente ir ao Ministério Público mesmo e fazer daqui um pouco um TAC para a gente poder ficar legalmente embasado com relação a poder ir até o final do ano e aí sem estar infringindo a lei. Porque a Procuradoria ela é um órgão acessório à Prefeitura. Quando ela é provocada, ela tem que se manifestar. E ela não pode se manifestar assim, pode, quem sabe isso, quem sabe aquilo, ela tem que dizer o que está na lei. Então, se nos provocaram, eu vou dizer o que está na lei, eu não vou dizer diferente. Então, ou a gente muda a lei, ou a gente senta com o Ministério Público, que é o órgão fiscalizador, e diz, olha, vamos atender até o final do ano, lembrando que no final do ano nós teremos o mesmo problema na mesa. Mas ok, aí não será mais um problema nosso, provavelmente. Tem que sentar com o promotor e dizer para ele, olha, nós podemos atender, mas tem uma lei municipal que a gente vai mudar e o promotor deu aqui para resolver. Essa decisão que tanto o procurador quanto o nosso vereador sugeriu de nós irmos segunda ou terça, aí depende da agenda do promotor,
falar com o promotor, pedir essa autorização para manter o transporte agora, enquanto se providencia a alteração na lei. Vocês concordam, mães? Sim! A comunidade escolar concordou com a prefeita, que também garantiu melhorias na estrada de acesso à escola. Mas a promessa de todos é de seguir acompanhando a situação de perto até que haja uma solução definitiva que garanta o ir e vir dos alunos. Emerson, esta solução apresentada aí contempla as expectativas da direção da escola e dos pais? Até o momento, sim. Acredito que agora nos próximos meses os vereadores vão conseguir colocar a proposta de lei e acredito que vai ser resolvido por enquanto. Momentaneamente, até o final do ano, mantendo o transporte é suficiente? Nos ajuda muito. Na verdade, o que a gente quer é que se mantenha sempre o transporte, né? Que a escola, porque a princípio, se não manter o transporte, a escola irá fechar porque o número de alunos vai reduzir muito. Então, o que a gente quer? A princípio, assim que eu disse, eu não aplaudi nada ali, porque eu espero ver o resultado primeiro. Então, depois que eles fizerem a lei e que modificar, aí sim. Mas, assim, a princípio, até o final do ano a gente vai ficar tranquila no sentido, assim, de que as crianças, pelo menos, vão estar indo na escola. Mas o que nós queremos é a longo prazo que a escola mantenha sempre o transporte, ou eles acham outro meio, como a parte do asfaltamento e a estrada que dê para os pais levarem as crianças, né? Para agora, para que as crianças voltem, porque já estão há 3 semanas sem, se resolva, mas que isso seja uma coisa a longo prazo, não seja só por agora. Ainda sobre escolas municipais, pais de alunos da escola Nossa Senhora de Fátima, do Piquiri Mineração, querem a volta às aulas, que foram interrompidas há cerca de 3 semanas, também pela dificuldade de acesso em função da precariedade das estradas e ponte. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, hoje à tarde os transportadores que atendem a escola percorrerão o trajeto para verificar as condições e, se houver condições, devem retomar o serviço a partir de amanhã. E nós voltamos agora a falar da capital gaúcha. As bombas de água enviadas para Porto Alegre pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo já estão em funcionamento. Elas foram emprestadas pela empresa paulista para acelerar o escoamento da água nas regiões mais atingidas pelas enchentes. A Companhia de Saneamento Básico de São Paulo enviou para Porto Alegre bombas de água que começaram a operar neste domingo no bairro Sarandi, na zona norte da capital. Este foi o local da cidade com mais moradores afetados pelas inundações, cerca de 26 mil. As bombas flutuantes foram emprestadas pela empresa paulista e estão sendo utilizadas pela prefeitura para acelerar o escoamento de água nas áreas mais atingidas pelas enchentes. Os equipamentos foram posicionados em uma estação próxima ao dique do bairro Sarandi para drenar a água daquela região, incluindo as proximidades do aeroporto Salgado Filho, fechado por tempo indeterminado desde o dia 3 de maio. A operação também vai abranger o bairro Humaitá. Informações do Departamento Municipal de Água e Esgotos afirmam que cerca de 150 mil pessoas seguem sem água em Porto Alegre. Ao todo, 9 bombas de 10 toneladas foram emprestadas pela Companhia de São Paulo. Elas têm capacidade para drenar cerca de 2.000 litros de água por segundo, o equivalente a mais de 7 milhões de litros por hora. Até o momento, já existem bombas anfíbias para a captação de água em pleno funcionamento em Canoas e São Leopoldo, municípios da região metropolitana de Porto Alegre. A expectativa é de que novas bombas sejam instaladas em outros pontos no decorrer desta semana. E o debate pós-catástrofe no Rio Grande do Sul já é tema entre os mandatários gaúchos e governo federal. Estudos para a construção de um canal de cerca de 20 quilômetros entre a Lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico está sendo cogitado. Para ampliar o assunto, o Bernardo Miller conversou com um especialista sobre esse assunto que promete gerar muita discussão. Olá, Daniel. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha em casa. Depois de toda a situação que a gente está vivendo aqui no estado do Rio Grande do Sul, Daniel,
muitas discussões foram se formando diante da questão geográfica do Rio Grande do Sul, principalmente na ligação de rios, do Lago Guaíba, da Lagoa dos Patos e todo o escoamento dessa água, desse grande volume que foi reservado para o Rio Grande do Sul neste mês de maio. Inclusive, o governo federal já está iniciando um processo de estudo para entender melhor como essa água pode sair de uma maneira mais rápida aqui do Rio Grande do Sul, pegando todo o mapa geográfico aqui do nosso estado. Então, várias discussões foram ampliadas nesses últimos dias, até mesmo os diques colocados ali em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Canoas, foram colocados dentro dessa discussão, se tiveram a sua funcionalidade prevista diante do que eles foram projetados nessa função relacionado às cheias. Para discutir melhor esse assunto, eu vou conversar com o professor Jaime Gomes, ele que está lá em Porto Alegre, ele é professor do curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica da PUC, aqui no Rio Grande do Sul. Professor, primeiramente, obrigado por nos atender. Boa tarde. Vamos ampliar um pouco essa discussão da questão do extravasar dessas águas diante de toda a crise humanitária que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul, e essa questão ecológica, geográfica, ganha uma discussão um pouco mais forte, tanto no âmbito estadual como no âmbito federal. Você, como professor, o que pode passar para a nossa audiência relacionado a esse assunto? Bom, primeiramente, boa tarde, agradeço o convite. Nós vivemos uma situação extrema, né? O evento em si é um evento extremo. A gente tem hoje um monitoramento lá desde 1890, mais ou menos, e ainda com um registro de 1870 ali. Dentro desse evento até hoje foi o maior evento registrado da história aqui no Rio Grande do Sul. Então, pelo menos um evento maior aí, que tempo de retorno da ordem de 150 anos, em média, né? Então, a sua excepcionalidade traz, então, vários questionamentos sobre o processo de defesa contra a cheia que existe em Porto Alegre e a necessidade de implantar novos sistemas nas cidades que foram atingidas, algumas completamente devastadas. O processo histórico, né, de ocupação humana vem circundando as questões ribeirinhas e as questões de acesso à água, né? Existe uma cultura e uma resistência humana de deixar locais, os antepassados, obviamente, fundaram as suas famílias, né? Então, nós vamos ter que trabalhar com sistemas de proteção similares que a gente vê em Porto Alegre. A falha do sistema de Porto Alegre ocorreu por uma série de questões de manutenção que, eventualmente, ao longo do tempo, acabaram deixando serem executadas, né? Então, visto isso, o sistema de dique ele vai trazer essa proteção necessária. Então, em Canoas, na grande região metropolitana, tu tem Cachoeirinha, em alguns outros lugares, né, principalmente na bacia do Rio dos Sinos, e em outros lugares, nós vamos ter esses diques, que alguns deles foram, de alguma maneira, galgados ou acabaram rompendo, e aí permitiu a entrada de água nos sistemas e nas populações gerais. E aí vem a pergunta, por que demora tanto tempo para baixar o rio, né, para baixar o Lago Guaíba, né? Então, o Lago Guaíba ele é um grande reservatório, né, onde conecta o Jacuí, né, conecta os Sinos, o Caí, o Gravataí, né, que acaba essas águas sendo retidas nesses rios, aumentando os níveis dele. E a jusante nós temos a Laguna dos Patos, né, que é uma conexão com o mar, que lá no final temos 33 quilômetros, já no final da Laguna dos Patos, depois passa para 14 quilômetros, e na embocadura do canal de Rio Grande, que conecta diretamente no mar, com os moles a gente tem um afunilamento de 3 quilômetros até a última saída lá dos moles de 750 metros, ou seja, nós temos uma grande caixa d'água, e temos, portanto, nessa grande caixa d'água, um ralo muito pequeno que permite e demora esvaziar essa grande caixa d'água. Isso que o governo federal já está encaminhando
dentro, depois de toda essa tragédia, essa discussão pós-enchente? É algo que deve ser levado em conta, essa abordagem inicial, ou esse estudo ele precisa ser muito bem calculado, porque existe um risco da gente talvez fazer essa conexão de oceano com lagoa e talvez o que a gente pense se reflita de uma maneira bem mais negativa diante dessa, entre aspas, boa intenção de evitar novos episódios como esse? Perfeito, perfeito. É aí que eu ia chegar nesse ponto. Quando a gente pensa em conectar o Guaíba direto ao mar, né, nós vamos trazer um canal de dimensões absurdas, né? Isso aí, se você vê o que de enchente que aconteceu no Taquari, caiu no Jacuí, e aí veio de outras regiões, nós estamos falando de vazões muito grandes, né? E essas vazões muito grandes, para escoar, né, teria que ser um canal muito grande. Esse canal vai passar por áreas cultiváveis, né? Então nós vamos ter que fazer uma proteção, senão nós vamos alagar tudo, né? E chegando no mar, quando os níveis estiverem mais baixos, a gente tem algumas preocupações. Primeiro, a intrusão salina, ou seja, o mar conectado pode levar, né, o avanço do mar para dentro da terra, e aí, obviamente, sal com terra não é uma coisa muito boa para a plantação. A gente já sabe disso. A questão de possíveis, talvez até comprometimento de abastecimento, né, pela salinidade da água, né? Tu tem uma extensão muito grande para manutenção e operação. Hoje o sistema de defesa contra a cheia de Porto Alegre ele é o mais fácil de operar em comparação a um canal desse, que tu vai ter uma extensão gigantesca, né? Tu provavelmente vai ter que usar algumas comportas para manter seguro esse sistema, né? E aí nós estamos falando de equipamentos hidromecânicos muito grandes, né? Se a gente já teve eventualmente, né, um problema com as comportas aqui em Porto Alegre de manutenção, imagina um sistema desse porte. Quem é que vai gerir esse sistema? Quem é que vai ter autonomia de prestar toda a manutenção, toda a gerência sobre esse sistema, né? E como diz, a água de chuva, né, a água pluvial, todo o sistema de cidades de água pluvial fica muito limitado à manutenção por uma questão de tarifação. Não existe tarifa para isso. A gente tem que tirar tarifas de outros lugares para investir na questão da drenagem urbana, que é um uso da água, querendo ou não, e a gente precisa pensar em mecanismos para que esse sistema seja sempre constantemente alimentado com recursos para que essa operacionalidade se torne viável e mantenha as condições de segurança. Eu vejo muito uma preocupação com salinização de terreno e com eventuais possibilidades de falhas de abastecimento de água em algumas regiões, se por acaso essa água voltar, né? Então a gente tem que tomar cuidado muito com isso, né? Então a gente pode estar resolvendo um problema momentâneo que eventualmente, por mais crítico que seja, ele tem uma probabilidade de ocorrência baixa, a gente sabe disso, mas ocorreu. E esse evento agora é um novo paradigma para os projetos de defesa contra a cheia, né? Eu acho que esse evento espelha, bom, esse é o evento máximo registrado, então vamos atuar nas áreas ou mapeando planícies de inundação, relocando pessoas, ou eventualmente trabalhar com um sistema de proteção que suporte novamente um evento dessa categoria, que é bem extremo, né? Ok, professora. Obviamente é uma discussão bastante ampla e não é fácil. E também obviamente a gente avalia o episódio extremo que a gente vive hoje, em 2024, mas também a gente tem que levar em conta outras situações, porque há 3, 4 anos antes a gente estava num período de seca e talvez extravasando ainda mais esse Lago Guaíba e toda a Lagoa dos Patos, a situação dos rios também fica um pouco mais comprometida. Acho que uma coisa liga a outra, né, de certa forma. Outra coisa que eu queria lhe perguntar, professor, o grande problema, e acho que isso é unânime, é o posicionamento das cidades, a expansão dessas cidades. A gente pode colocar também o Vale do Taquari, é algo bem característico, as cidades estão ali em meio ao rio Taquari, talvez no mesmo nível, o que ocorreu esse episódio de 2024, mas também em 2023, um cenário muito semelhante, mas foi mais concentrado naquela região.
as cidades também precisam pensar aonde vão se expandir. Acho que também é uma discussão importante, professor. Perfeito, né? A característica geográfica e topográfica da região ela é bem particular, né? A bacia do Rio Taquari, né? Ela é uma bacia arredondada, o que propicia que a chuva que cai em diferentes regiões chega muito rápido no Rio Taquari. E isso faz com que o rio suba muito rápido, né? A gente vê, quando passa por aquela região, tem desníveis altíssimos quando a gente fala em tempo mais de seca, né? Vê, não, o rio não vai chegar aqui, porque realmente é muito impressionante. Só que a quantidade e o volume de chuva que ocorreu nos últimos, principalmente nesse mês, mais de 600 milímetros, né? Chegando 700 e 800 em alguns pontos que a gente tem de monitoramento, e tem monitoramento de elevação do rio, né? A gente vê a agressividade da cheia em frente a essa ocupação que é histórica, né? A gente sabe, a gente está ocupando várzea do rio Taquari, né? E isso acaba pela memória, né, de eventos extremos estarem muito afastados, né? As pessoas acabam se acomodando, né? E esquece que isso eventualmente pode ocorrer. Então, assim, faz luz da necessidade de implantação de manchas de inundação, ou seja, de mapeamento de áreas de risco, e a partir daí sim, né, tendo essa perspectiva, avaliando o que é possível relocar geograficamente e trabalhar com um sistema complementar de defesa contra a cheia, aí poderá trazer mais tranquilidade para a região. E é realmente isso, como falaste, né? A gente tem eventos de seca e eventos extremos de chuva num curto período de tempo, né? E isso é um reflexo natural das mudanças climáticas. Tá certo, Daniel. Conversei então com o professor Jaime Gomes, ele que é professor de Engenharia Civil lá da PUC-RS, a gente falando sobre a discussão pós-enchente, o que pode ser melhorado aqui no Rio Grande do Sul em defesa de toda essa enxurrada, de todo esse momento crítico que a gente vem passando aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado, Bernardo, pelas informações. Vamos para a tela. Mensagens da nossa audiência. A Kathleen está participando com a gente. Gostaria de mandar um feliz aniversário especial para minha avó, Dona Santa. Vim de Porto Alegre até Cachoeira para comemorar os 74 anos dela. Obrigado, Kathleen, pela participação e um abraço aí para a Dona Santa, né? Felicidades. Muitos anos de vida. O NT Sul desta segunda-feira vai ficando por aqui. Outras informações em todas as nossas redes sociais. E a gente volta a se encontrar amanhã aqui na telinha da TV Novo Tempo a partir do meio-dia. Até lá. Tchau.